Nas cidades de todo o mundo, o espaço em redor da Câmara Municipal é um dos mais importantes. No caso do Funchal, uma grande parte da vida da cidade passa pela praça do município. Apesar da importância que hoje lhe atribuímos, até 1940 toda esta área era bastante diferente. O espaço era ocupado por um pátio, onde se concentravam estudantes e por isso a praça do município é ainda hoje conhecida também como Largo do Colégio. O colégio era na verdade o Liceu do Funchal, que em 1913 se mudou para este edifício que até então era o Paço Episcopal. O pátio, delimitado por uma cerca, ocupava o espaço da praça. Desse tempo, resta parte do piso de calhau rolado, que serve de esplanada a um café. O ensino funcionou nestas instalações até 1942. A partir dos anos 50, o edifício foi devolvido à Diocese do Funchal e quase desde então é a morada do Museu de Arte Sacra. A praça do município foi construída entre 1940 e 42. Resulta de um projeto de Carlos Ramos, arquiteto envolvido em grande parte dos planos de transformação da cidade naquela altura. No centro, foi colocado este chafariz em cantaria rija, da autoria do arquiteto Raul Lino. No topo do obelisco estão as armas portuguesas ao estilo nacionalista da altura. Além de ser um dos palcos da vida da cidade, a praça do município é o ponto de partida ou de chegada de várias ruas do coração do Funchal. Uma delas tem o nome de um ilustre madeirense, Luís da Câmara Pestana. Nasceu no Funchal a 28 de outubro de 1863, bem perto da rua que hoje tem o seu nome. O local de nascimento foi esta casa na Rua das Pretas e o facto está assinalado na fachada. Câmara Pestana foi um investigador, cujo contributo para a ciência foi superior ao reconhecimento público da Madeira e certamente maior do que a extensão da rua com seu nome, que não chega aos 100 metros. Médico e professor universitário, foi pioneiro no estudo de uma ciência nova no final do século XIX, a bacteriologia. O Dr. Luís da Câmara Pestana é um dos mais importantes médicos portugueses dos finais do século XIX. É um homem que vai estudar como bolseiro do Estado para Paris, integra o Instituto Pasteur, logo é o primeiro homem a estudar bacteriologia a sério nos finais do século XIX, uma altura em que há as epidemias da tuberculose, da cólera, dos tifos, onde se torna essencial as análises bacteriológicas, e ele funda, digamos, o atual Instituto Câmara Pestana em Portugal, à semelhança do que se tinha feito em Paris e em que ele participou do Instituto Pasteur. Logicamente, pouco tempo de chegar a Portugal é contaminado, precisamente uma visita que faz ao Porto, precisamente pelo bacilo da cólera, e acaba por chegar a Lisboa já bastante doente, e a importância dele é de tal ordem que, inclusive, o rei Dom Carlos, mesmo sendo uma doença altamente contagiosa, o foi visitar ao hospital, demonstrando de facto o interesse que havia no médico do gabarito internacional do Luís da Câmara Pestana. O rei Dom Carlos não só o visitou no hospital, como não escondeu a consternação pela sua morte, a 15 de novembro de 1899. Como homenagem, o Instituto de Bacteriologia de Lisboa, do qual foi fundador, passaria a chamar-se Câmara Pestana. Na Madeira, mais tarde, uma casa de saúde mental seria fundada com o seu nome. Além de estar ligada a ruas antigas importantes, a praça do município é rodeada por edifícios com história. Um deles é este, o Palácio da Câmara do Funchal. O historiador Rui Carita ajuda-nos a perceber que o atual edifício nem sempre foi sede do município. O palácio é de 1758 e foi arrendado pela Câmara, que o acabou por comprar em 1883. A Câmara do Funchal nem sempre esteve aqui. A Câmara do Funchal, a primeira, é ao lado da Sé, pela parte de trás, onde é hoje o Banco de Madeira. Depois passou para, nos finais do 18, princípios do 19, passou para um prédio, entretanto demolido, virado ao Largo da Sé, mas
ao lado da alfândega também, e só praticamente nos meados do século XIX é que veio para este edifício. Este edifício era da família Carvalhal Albuquerque, logo um dos vários ramos da família Carvalhal e dos Albuquerques, e que em 1940, dentro da Organização Geral do Estado Novo e do Dr. Fernão Ornelas, é refeita com projeto do Carlos Ramos, mas sob superintendência com certeza também do Raul Lino. É feita uma organização, enfim, historicista, mais requintada do que seria um palácio barroco português ao gosto do século XV, mas dentro do século XVIII, mas dentro do conjunto das ideias do Estado Novo. O expoente máximo do estilo das obras de ampliação e melhoramento da Câmara do Funchal, feitas no início da década de 1940, é o Salão Nobre. Mas no passado foi mantida a imponente porta de acesso, com a escadaria para o andar nobre, assim como o pátio interior, com o fontenário e a estátua de mármore, Leda e o Cisne. Numa das paredes laterais do edifício foi colocado em 1944 este baixo relevo com a imagem de São Tiago Menor, padroeiro do Funchal, uma obra da autoria de António Duarte, o mesmo artista que esculpiu a Estátua da Justiça em bronze do outro lado da rua que domina a frente do Palácio da Justiça do Funchal. Para ampliar a Câmara, abrir esta rua e mais tarde construir o Palácio da Justiça, foi demolido o Palácio Torre Bela. Por isso, até os anos 40, o aspecto desta zona da cidade era muito diferente do atual. A Casa da Justiça é um projeto do arquiteto Januário Godinho, inaugurado a 17 de julho de 1962. O ato público teve honras de chefe de Estado, tendo a fita sido cortada pelo Presidente da República, Américo Tomás. Esta rua tem o nome do Marquês do Funchal, Domingos de Sousa Coutinho, que, enquanto embaixador de Portugal no Reino Unido nos primeiros anos do século XIX, foi responsável pela negociação com a Inglaterra do processo que acabaria por levar à saída da corte portuguesa para o Brasil em 1807, garantindo a independência de Portugal face ao avanço de Napoleão Bonaparte na Europa. A Domingos de Sousa Coutinho se deve, em parte, à manutenção da Madeira como território português. Esta ação diplomática está ligada, de certo modo, ao Colégio dos Jesuítas, com o qual a Rua do Marquês do Funchal conflui. Como consequência dos acordos entre Portugal e a Inglaterra, estiveram por 2 vezes na Madeira forças de ocupação inglesas, que fizeram quartel-general no Colégio dos Jesuítas. Esta ocupação marcou o princípio da função militar deste complexo, que duraria até 1970, com diferentes forças instaladas. Mas vale a pena entrar no Colégio dos Jesuítas, um dos mais importantes monumentos do Funchal. Em alguns dias, são organizadas visitas guiadas. Nós estamos aqui no Colégio Jesuíta do Funchal, colégio que foi dedicado a São João Evangelista, que ainda hoje é o horário da igreja do colégio, e este edifício atualmente é a reitoria da Universidade da Madeira. A gestão do programa de visitas é da responsabilidade da Associação Académica da Universidade da Madeira, a quem compete também gerir a loja Gaudiamos, onde podem ser encontradas obras relacionadas com o edifício, produtos portugueses e madeirenses e material relacionado com a vida académica. O Colégio dos Jesuítas do Funchal foi o primeiro colégio jesuíta a ser fundado fora do território europeu, conforme era conhecida a Europa até ao século XVI. E foi um colégio extremamente importante para a Companhia de Jesus, porque foi utilizado pela própria Companhia para a preparação dos padres jesuítas que
chegavam aqui à Madeira vindos do continente europeu e depois rumavam à América do Sul, a toda a costa africana e aos países da Ásia com quem Portugal tinha relações comerciais. Munido de um folheto explicativo, o visitante pode percorrer os locais assinalados e conhecer a história da passagem dos jesuítas pela Madeira e do edifício e suas diversas funções, desde escola primária, passando por quartel, sede da banda militar e sede de uma cooperativa, também militar. Nos dias das visitas guiadas, há mais espaços abertos, nomeadamente o andar superior, onde funcionam alguns serviços da universidade e estão expostas peças de mobiliário de grande valor. Enquanto pró-reitor da Universidade da Madeira, Rui Caritas esteve ligado à recuperação do Colégio dos Jesuítas e à sua transformação nas funções que tem hoje. Tentar recuperar tudo para a vivência de hoje, não procurar traças originais, porque a traça original era não existir o colégio, não é? Quando se vai à procura de uma traça original, depois deitam-se as paredes abaixo, à procura do que era originalmente, ficamos com as escavações do buraco. Adaptar as pré-existências todas que foi possível recuperar, não fazer alterações às pré-existências, entaipá-las ou pô-las à amostra, mas não as alterar, para que daqui a 20 anos, porque há obras de reabilitação nos edifícios de 20 em 20 anos, de 30 em 30 anos, se as opções que nós tomamos em relação à recuperação estiverem erradas, as pré-existências estão lá. Estão lá os arcos, estão as portas, estão as janelas, estão todos os espaços e pode-se voltar atrás, ou seja, tentar que a intervenção nunca seja definitiva e que não impeça depois de se reporem outras pré-existências que se entendam mais corretas e criar outros circuitos e outra habitabilidade diferente, porque a função de um edifício tem que ser a vivência. A ideia de vivência está na base da adaptação do pátio dos estudantes, transformado em claustro. Isto nunca foi um claustro, não é? Isto era um pátio. Os jesuítas não têm claustros. Aquela ideia de claustro de meditação, etc., eles têm estudos, trabalhos de quarto, digamos, de corredor superior, com conversadeiras, não têm o espírito de deambulação claustral como há nos conventos, porque isto é um colégio. Logo têm pátios para os padres e para os estudantes. Isto era o pátio dos estudantes que fazia a ligação com as aulas. Com as adaptações do século XIX, quartel é picadeiro, inclusivamente. Logo aqui é que corriam os cavalos e faziam-se picadeiros e paradas. Com os ingleses já se começa a fazer aqui as paradas, a reunião dos soldados, as formaturas, etc, etc. Logo, houve que repensar, através de escavações arqueológicas feitas pelo Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal do Funchal, primeiro o que é que existia aqui? 2 pisos de calhau rolado, de que depois reaproveitámos este que estamos aqui, ainda há outro mais fundo, ligeiramente 30 centímetros a 40 centímetros abaixo, mais estragado como é lógico, e nós recuperámos este a nível para aproveitar as portas, não é? A ligação com as portas hoje dos salões das Assembleias Gerais, do Conselho Geral, dos doutoramentos, dos mestrados, criar um sentido claustral, com os ciprestes, com os buchos, um lago central de água, uns bancos à volta, que praticamente nunca houve. É uma recriação nossa para recuperarmos a ambiência, digamos, conventual, colegial que aqui havia. Estamos de volta à Praça do Município, cuja fachada é, em grande parte, dominada pela Igreja de São João Evangelista, conhecida na gíria popular como Igreja do Colégio. Construída na primeira metade do século XVII, a igreja e todo o complexo de edifícios foram a maior construção do Funchal até o século XIX. Além da envergadura da obra, quase ninguém tem dúvidas de que é uma das igrejas mais bonitas da Madeira. Não é só uma das mais bonitas da Madeira, no sentido barroco, depois da Sé, é a peça mais
conseguida que nós temos, mesmo do espaço nacional. É das poucas igrejas dos jesuítas que chegou quase intocável até nós, logo mantém toda a colagem do finais do 16, princípios do 17, ao longo do 18, em que junta os retábulos, junta os azulejos, junta frescos, junta talha, logo é chamado o barroco total, em que há uma envolvência absoluta. Com a sorte de, nos últimos anos, ter sido alvo de uma metódica e muito bem planeada, organizada e executada campanha de reabilitação, que permitiu a recuperação do teto, que é uma obra-prima de pintura, e da parte dos retábulos e do conjunto geral da pintura a fresco, logo é um conjunto muito interessante. A fachada é ainda ao gosto dos finais do 16, aliás é provável que seja um desenho que tenha ficado ainda de Mateus Fernandes, tal como a igreja de São Pedro, e que, embora só a primeira pedra é lançada em 624, mas ainda está dentro do sabor do maneirismo dos finais do século XVI. Enquanto monumento, é dos mais visitados do Funchal. São maioritariamente visitas livres, já que a Diocese do Funchal mantém as portas do templo abertas durante grande parte do tempo. Em alguns dias da semana, a Associação Académica da Universidade da Madeira dá um contributo, organizando visitas guiadas pela história e pela arte. Temos aqui a Capela das 11.000 Virgens, uma capela de estilo maneirista. No fundo não eram 11.000 virgens, eram apenas 11 virgens, mas confundiu-se o M de mártir por 1000. Esta capela está ligada à história de Santa Úrsula. Santa Úrsula estava comprometida a se casar, mas antes disso queria fazer uma peregrinação. Nessa peregrinação, na Alemanha, na colónia, acabou por encontrar os hunos. Átila matou as 11 virgens e também matou Santa Úrsula porque ela não queria se casar com ele. Por isso, temos aqui uma capela que realça o tema dos mártires, mas também realça outro tema que a Companhia de Jesus queria expor. A igreja do colégio é feita de muitos pormenores, tantos que vale a pena ficar e contemplar durante bastante tempo o engenho de quem edificou este bocado de história. Uma das principais atrações é a subida à torre, que a Diocese do Funchal incluiu nas visitas desde 2012. É preciso respirar fundo e não ter vertigens. Para tornar a subida mais suave, foi criada esta exposição que conta o percurso desta igreja. Aqui em cima, a vista sobre o Funchal é praticamente toda à volta e o panorama dispensa comentários.